Eu desejo boas-vindas a todos que estão, nesse momento, vendo esse vídeo. Antes, eu quero fazer a minha apresentação. Sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, como tantos outros irmãos ou membros da SBE, exerço a função de instrução na sede interna ou no departamento da Sociedade Brasileira de Obiose, e, ao mesmo tempo, faço apresentações via internet. Não será nenhuma novidade para vocês que estão em contato comigo nesse momento este assunto, para as pessoas que já têm o hábito de pesquisar através do Google ou do YouTube assuntos relativos à Sociedade Brasileira de Obiose. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e o convite para este chamado Encontro com a Eubiose, que é o nome que eu resolvi dar a essa nossa conversa de hoje. Meu nome é Paulo Cardoso Nunes, como já disse, sou membro da SBE já desde o ano de 1959. Eu atualmente resido aqui em São Paulo e estou ligado ao departamento da Lacerda Franco, ali na Aclimação, Cambuci, por ali. Pois bem, nesse mesmo momento em que eu agradeço esta oportunidade, eu quero relembrar as palavras de um grande ser. Um dia eu ouvi dele o seguinte: antes de sermos irmãos, precisamos ser amigos. Eu ofereço a cada um de vocês a minha amizade nesse momento. Espero que um dia nós sejamos irmãos. É muito interessante que a nossa vida ela é constituída de detalhes. Às vezes, um simples encontro numa esquina, nós estamos andando distraidamente numa determinada rua e, ao virarmos ali numa esquina, encontramos uma pessoa. E aquela pessoa pode mudar a nossa vida. É um detalhe, é uma coisa ocasional, mas que muda o rumo da nossa jornada. As coisas estão definidas, mas a maneira como elas se darão implica em uma diversidade enorme de oportunidades. Aí fica aquela pergunta assim, entre as tantas e milhares de outras que nós temos, por que nós nascemos no Brasil? Por que eu nasci em determinada família? Por que eu saí da cidade em que nasci e vim morar em São Paulo, essa cidade enorme, ao invés de estar lá no interior de Minas, onde eu me originei, vivendo uma vida tranquila? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Ou quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A eterna pergunta, o eterno questionamento, que a esfinge responde: decifra-me ou te devoro. A eubiose decifra, a eubiose não devora. E vem aquelas perguntas: por que sou diferente dos meus irmãos? Por que sou diferente da minha família? Por que tenho os amigos tão diferentes entre si? Por que sinto necessidade de procurar algo mais além daquilo que já sei, mas que não me satisfaz? Por que a necessidade desta eterna busca? Pois bem, meus amigos, a eubiose tem a resposta para tudo isto. Mas a solução não está na eubiose. A eubiose é apenas o caminho. A solução está em nós. Compete a nós trilhar o caminho. Fazer a busca constante, a busca da eternidade. Não é alguma coisa que vamos encontrar num simples detalhe. Falamos de infinito, falamos de passado, falamos de presente, falamos de futuro, falamos do vir a ser, do porvir, de uma nova era, de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova vida. E não necessariamente tem que ser na face da Terra, mas que
o momento atual evolucional exige que seja na face da Terra. Como eu disse, eu dei a nossa conversa de hoje o nome Um Encontro com a Eubiose. E esse encontro é aquilo que eu disse na abertura. É algo que nem sempre esperamos, mas que buscamos. É uma porta que pode abrir para nós a entrada para um novo universo, para um novo tempo, para um novo mundo. A Sociedade Brasileira de Eubiose foi fundada no ano de 1924, 10 de agosto do ano de 1924, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, por dois brasileiros que se chamaram Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, a sua companheira de missão. Nascidos na Bahia, mudaram-se para o Rio de Janeiro no ano de 1914. Nasceu no ano de 1983. Em 1914, ele mudou-se para o Rio de Janeiro devido a problemas de ordem familiar. Pertencia a uma família riquíssima, família tradicional baiana, empresários de grande fortuna, que perderam tudo. E mudou-se para a capital federal para tentar uma nova oportunidade. Mas já na Bahia, já despertaram nele, ou já começaram, vamos dizer assim, iniciar nele os apelos para a missão que ele tinha quando veio para a face da Terra. A sua missão não era de empresário, de fazer fortuna material, mas um empresário de fortuna espiritual. São palavras dele, aqui carinhosamente nós chamamos de JHS, Henrique José de Souza, ou JHS, são as letras que formam o seu nome. Ele diz assim: o discípulo evolui por seus próprios méritos e a si mesmo transforma o mundo. Para transformarmos o mundo, é claro que primeiro nós temos que nos transformar internamente. A Eubiose procura dar e dá esta oportunidade e dá esses conhecimentos. Para isso ela foi fundada. Para isso ela foi criada. Para isso vieram à face da Terra esses dois seres de nome Henrique e Helena, com a finalidade de constituir discípulos que, através da sabedoria e do conhecimento que ele ministraria, iriam formar escolas e criar um novo estado de consciência para a humanidade através daqueles seus novos discípulos. Assim como fez o Cristo. O Cristo escolheu 12 discípulos e esses 12 discípulos falaram ao mundo e mantiveram a sua doutrina durante esses 2000 anos. Esses seres, quando vêm à face da Terra, como é o caso do professor Henrique, não são seres comuns. São chamados iluminados, que existiram em todas as épocas, em todos os tempos, desde Rama, Krishna, Buda, Cristo, Ramakrishna, Lao Tse e os inúmeros filósofos gregos e de outras tantas nacionalidades que brindaram a humanidade com sabedoria imensa. Não são seres que se equiparem à humanidade comum. Vêm como os dirigentes, como condutores, como iluminadores, iluminados que são, como anunciadores de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova necessidade, de uma nova mentalidade, de uma transformação. Daí se dizer que conhecer não é saber. Não é suficiente conhecer. É preciso sabermos transformar o conhecimento em sabedoria. Conhecer é muito fácil. Nós temos um computador, temos a nossa mente, que é o nosso cérebro, e colocamos ali milhões e milhões de informações. Isso se chama conhecimento. O que vamos fazer com esse conhecimento? Transformar esse conhecimento em sabedoria. Senão não tem razão de existir. Não teria razão de termos esse conhecimento. Nós não temos que ser uma biblioteca repleta de livros, mas uma mente
uma cabeça que ensina ao mundo, que fala ao mundo, que transmite saber ao mundo. Saber em forma de transformação e não de continuidade do que já existe. Na eubiose, não existem mestres, gurus, na acepção do termo oriental. Na SBE, o nosso fundador, o professor Henrique José de Souza, ele foi um mestre, como eu acabei de dizer. Não foi um ser comum. E na sua imensa sabedoria, ele não gostava de ser chamado de guru, nem de mestre, não, ele gostava de ser chamado de professor. E é como, carinhosamente, nós o chamamos dentro da eubiose, apesar de reconhecer nele o mestre. Pois bem, residindo no Rio de Janeiro em 1914, a partir de 1914, ele já com uma missão definida, sabendo o que tinha pela frente, lecionou idiomas, filosofia, religiões comparadas, teosofia, além de hipnomagnetismo. Teve como alunos jornalistas, estudantes, médicos, engenheiros, políticos, senadores. Foi membro da Associação Brasileira de Imprensa e da Société Magnétique de France. E passou, então, a ser chamado de professor. Daí, até hoje, nós mantemos essa forma de denominá-lo carinhosamente o professor Henrique, o professor, etc, etc. Pois bem, como eu disse, na eubiose não existem divulgadores. Não existem gurus, existem divulgadores. Divulgadores são aqueles que, vocês que já, como eu disse lá pela internet, já devem ter consultado o site da eubiose, veem ali diversas palestras ministradas por irmãos nossos, por membros da eubiose, procurando divulgar esse conhecimento. Mas esses mesmos divulgadores, muitos deles têm função chamada interna, e são os orientadores, aqueles encarregados de ministrar a eubiose sob um aspecto iniciático, oculto, transcendente, que vai além do conhecimento puramente humano, científico, religioso. Daí nós sempre chamamos a atenção para o que disse o professor Henrique. Ele disse assim, ó, o mestre aponta o caminho e o discípulo segue sozinho até encontrar o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. É a busca constante de cada ser humano de algo que existe além daquilo que nós somos e que percebemos. O mestre é o Deus de cada um. É o Espírito que reside e existe em cada um de nós. É a divindade que se humaniza através de cada um de nós. É como se fôssemos centelhas de uma enorme chama. Sem essas centelhazinhas que somos nós, a chama não existiria. Da mesma forma, a centelhazinha não existiria se a chama não se manifestasse. Somos parte desta grande chama, que é a consciência universal, é a mente cósmica, é Deus. E é isso que devemos despertar, que está dentro de nós. Santo Agostinho já dizia, deuses fomos e disso nos esquecemos. E São Paulo dizia que cada um de nós tem que despertar o seu Cristo interno. Esta consciência imortal que espera que seja reconhecida pelo ser humano como um ser que é, mas que não se volta para dentro de si, busca fora o que tem dentro de si. Na eubiose, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, deu conhecimento durante 80 anos, foi o tempo que ele viveu na face da Terra. Esses conhecimentos eram dados em forma daquilo que nós chamamos de revelações.
Porque ele não falava do passado, ele falava do futuro. Ele dizia que o passado já era sobejamente conhecido. Todos os grandes mestres iluminados, avataras, Buda, Cristo, Ramakrishna, etc., e outros tantos, já haviam falado algo do passado. Ele tinha que falar do futuro. Ele veio para apresentar o futuro. Ele veio para mostrar que o passado é verdadeiro, mas já cumpriu sua missão, a sua etapa. Hoje nós temos que nos firmar no passado para nos projetarmos no futuro. E o futuro é coisa nova, é algo a ser conquistado, a ser realizado. Assim exige o processo evolucional, assim exigem as leis cósmicas. Pois bem, então o nosso mestre ele veio como um revelador. Ele veio falar de coisas novas. Ele trouxe a eubiose como um traço de união entre religião e ciência, explicando a ciência de forma religiosa e vice-versa. Mas como acreditar no revelador? Como nós vamos acreditar naquela pessoa que aquilo que está dizendo é verdade? Aquelas novidades, aquelas coisas onde ele modifica os conceitos, a forma de interpretação do que até então se tomava como verdadeiro, não deixa de ser verdadeiro, mas ele mostra uma nova faceta, uma nova maneira de enxergarmos aquilo. Pois bem, aceitar uma revelação é admitir a autoridade de quem a dá. E admitir a autoridade de quem dá a revelação implica em ter fé. Fé no revelador. Não uma fé mística, fanática, religiosa, mas uma fé que exige busca, pesquisa, estudo, vontade de seguir em frente. É uma fé intuitiva. É aquela fé que diz assim, isto realmente tem razão de ser. Isto é muito interessante. Continua, vá em frente, continua buscando. Siga a intuição. Intuição é o sexto princípio. Já se fala muito na intuição como sexto princípio. Princípio búdico. Sexto princípio universal, que é a humanidade está conquistando a partir desta etapa evolucional na qual ela se encontra. Mente mercuriana. Aquela mente que sabe e sabe porque sabe. Porque, normalmente, na maioria das pessoas, nós sabemos as coisas por estudar, ou pesquisar, ou buscar. Outros sabem abstratamente. Sabe, mas não sabe porque sabe. É uma etapa da evolução humana. Aquelas crianças hoje que superdotadas, seres superdotados, que às vezes dá para ele um número enorme para ele fazer uma raiz quadrada daquele número, ele faz com a rapidez superior a de um computador. Mas como ele consegue fazer aquilo? Isso se chama mente abstrata. É uma etapa que nós estamos atingindo, nós estamos saindo da mente concreta, mental comparativo que nós usamos. Esse mental. Se 1 e 1 é 2, então 2 e 2 são 4. Isso é mente concreta. Nós precisamos e já estamos desenvolvendo a mente abstrata, que é aquela que nós percebemos as coisas, sabemos das coisas e não sabemos por que sabemos. Daí se perguntar para aquela pessoa que resolveu aquela raiz quadrada enorme com tanta rapidez, como você faz isso? Eu não sei. É abstrato. Já a mente búdica mercuriana, sexto princípio, essa sabe porque sabe. A eubiose nos conduz a este momento. Consciência plena, absoluta. Controle da mente. Usar a mente sabendo para que ela serve e como usá-la. Pois bem, esses conhecimentos abordados na escola de iniciação que se chama eubiose, desenvolve-se através de 4 graus.
ou 4 anos de estudo, vamos dizer assim, na verdade são 5, porque há um grau preparatório de experimentação, que a pessoa se filia à eubiose, chamado grau peregrino. Ele fica ou não fica, ele não assume nenhum compromisso, ele está ali por curiosidade, para saber o que é aquilo. Foi levado por determinada circunstância e fica ou não fica, aceita ou não aceita. Se ele aceita, ele então vai cursar os chamados graus de iniciação. Como eu disse, são 4 graus de iniciação. São 4 anos. Duração máxima de 1 ano, cada um, claro. Que é uma preparação para uma fase mais adiantada da iniciação dessas pessoas, ou desse discípulo, daquele que se dispôs à busca desses novos conhecimentos. São abordados conhecimentos esotéricos, artes, ciências, religiões, filosofia de uma forma geral, ocultismo, não ocultismo de feitiçaria, de magia, não. Ocultismo no sentido de conhecer as leis ocultas da natureza. Mas o que são leis ocultas da natureza? Eu vou dar um exemplo simples. Todos nós sabemos o que é um rádio. Radiotransmissor que recebe, né? Como que a voz chega naquele rádio numa pessoa que está falando num ponto distante de onde se encontra aquele rádio? Essas vozes, esse som, são transmitidos através do que se conhece com o nome de ondas hertzianas. São essas ondas hertzianas que propiciam a transmissão da voz que chega ao nosso rádio, televisão, etc., sei lá o que for. Mas quem vê essas ondas? Ninguém vê. Elas são invisíveis, elas são ocultas. E tantas outras ondas e energias e matéria da natureza também são ocultas e nós lidamos com elas o tempo inteiro sem sabermos que estamos lidando com elas. São essas leis ocultas que nós podemos dominar, utilizar para o bem da humanidade, não para benefício próprio, em momento nenhum. Aí seria magia negra. Mas utilizar essas forças ocultas da natureza em prol da evolução humana, praticando o bom, o bem e o belo. Na eubiose, nós estudamos cosmogênese, que é o estudo da origem e formação dos universos. E estudamos antropogênese, que é a origem e a formação dos seres que habitam os universos, no caso específico da nossa Terra, o ser humano. A origem do ser humano, de onde viemos, o que somos e para onde estamos indo. A eubiose estuda a lei do karma e reencarnação. Vocês são espíritas? Absolutamente. Nós reconhecemos que a nossa vida não é só essa da face da Terra, essa única vida que nós vivemos em um determinado momento. Somos seres de luz, e como seres de luz, nós não nos extinguimos, nós habitamos inúmeros universos, inúmeros planos, vivemos um plano a 3 dimensões, que é a terceira dimensão, que essa que hoje é o nosso plano Terra, desse globo, planeta Terra. Altura, largura, profundidade. Mas existe uma 4ª dimensão, uma 5ª, uma 6ª. São dimensões paralelas do universo que a ciência já admite a existência dela. A metafísica fala muito claramente sobre isso. A física quântica já nos dá dicas sobre a existência desses universos paralelos que são habitados. Mas por quem? Por seres humanos tanto quanto nós, só que não em corpo humano, mas em corpos sutis, como sutis são estes planos. Plano físico, plano mental, plano astral do universo, plano espiritual do universo. Afinal de contas, onde está o céu, o inferno, o purgatório, que a igreja tanto fala? Não é aqui nesse plano físico.
É num plano extrafísico, então existe esse plano extrafísico, e lá existem seres. Mas que estado de evolução eles estão? Aquele que adquiriram aqui na face da Terra. É aqui que nós evoluímos, é aqui que nós ganhamos consciência, é aqui que nós nos preparamos para o futuro, inclusive do nosso globo e de novos sistemas evolucionais. A eubiose nos prepara para isso e nos dá esta consciência. E não é numa só vida que nós vamos realizar isso. Os 4 graus, ou o estudo na eubiose, não é um curso com termo determinado. Eu fiz um curso de eubiose, me formei. Não, não se forma. Não se forma em eubiose. Não há um diploma. É sempre uma introdução. Daí se falar em iniciação. Iniciação, ou seja, estamos sempre nos iniciando, não há término, há etapas de consciência a ser conquistada. E quanto maior é a consciência que nós conquistamos, maior se torna a necessidade de ampliar esta consciência. Novos mundos se abrem e novas necessidades vão surgindo, porque é a mente universal que nós passamos a abarcar e fazer parte dela. Os 4 graus, portanto, são uma preparação para o discípulo penetrar nos mistérios maiores da iniciação biótica. Estudo que exige aperfeiçoamento pessoal deverá continuar enquanto estivermos na face da Terra. Só aqui a evolução acontece. E aí vem aquela clássica pergunta, mas o que é eubiose? Tantas vezes perguntada e tantas vezes respondida, e vocês já viram isso inúmeras vezes aí no YouTube, no site da eubiose. Vocês devem ter verificado que há infinitas definições. A definição clássica. Eubiose vem do termo grego eu mais biose. Eu significa excelência, perfeição, etc., enquanto que eubiose significa organismo vivo, é vida. Então, eubiose seria a ciência da vida, a ciência do bem viver. Eubiose é viver em harmonia com as leis da natureza. É uma definição. É clássica, mas é verdadeira. Nos ensina a vivermos equilibradamente. Eu costumo dizer que a eubiose é uma ciência que explica o passado, ela não nos leva ao passado, ela não nos leva a admirar, a viver, a reviver o passado. Ela apenas nos explica o passado e anuncia o futuro. Como eu disse lá já no início, o passado é utilizado como um instrumento, uma alavanca que vai nos impulsionar para o futuro. É um ponto de apoio, que tudo que já aconteceu está realizado. Nós somos o resultado de tudo que se fez no passado. Nós somos o resultado de tudo que fizemos no passado. Está pronto, realizado, somos nós. É esse mundo que aí se encontra. Daí, a partir de agora, nós temos que nos voltar para o futuro, para o vir a ser, para as novas concepções, para um novo rumo, para um novo universo, para uma nova realidade, de acordo com as exigências evolucionais atônicas, exigências de ciclos. Todo o processo evolucional do globo, do universo e do ser que habitam esses globos, no caso o ser humano, é cíclico. E esses movimentos cíclicos vão se tornando cada vez, realiza um, vem um novo momento que é uma abertura, uma nova exigência, uma nova continuidade, não se para no tempo, o universo não está parado. Nós também não estamos. A cada momento do universo, nós estamos num ponto diferente do cosmos e a nossa mente exige essa mudança de consciência, essa adaptação a um novo momento. Por isso, a eubiose fala de futuro. Nos prepara no presente para o futuro. Ela não nos prepara no passado, ela nos prepara no presente. Estamos no presente realizando o futuro.
abrindo as portas, os portais que nos conduzirão ao futuro. O filme Avatar é muito interessante, que já está no segundo filme, eu estou falando do primeiro. Eu assisti o filme, achei muito interessante e tal, mas houve nele uma passagem, uma frase, um momento que, para mim, definiu a razão de ser daquele filme. Quem assistiu vai se lembrar. Houve um momento em que aquele coronel americano maluco, que invadiu aquele lugar maravilhoso de sonho, e queria destruir tudo aquilo, queria transformar toda aquela humanidade feliz, aqueles seres que viviam ali numa ambiência de paz, de tranquilidade, de amor, de respeito mútuo, de construção, de elevação. Ele queria implantar ali aquela mentalidade destruidora que hoje prevalece no mundo, de uma forma geral. Transformar para o pior, ao invés de transformar para o melhor. E aquele povo ali, sofrendo os horrores daquela pressão daquele coronel americano, apela para a grande árvore, sob cuja proteção eles viviam. A grande árvore, ou a grande mãe natureza, a grande mãe universal, a geratriz universal, o princípio gerador universal, a mãe de tudo, a mãe de Deus, dos homens e dos anjos. E dela surge tudo, e ela tudo mantém. Sem ela não existiria vida no universo. E eles apelam, então, para aquela grande mãe, a mãe natureza, a sua protetora, que os livre, né? Que os ajude a se livrar daquele coronel. Ao que ela responde: a natureza não toma partido. A natureza equilibra. Pois bem, meus amigos, se assim eu posso chamá-los, já que eu lhes ofereci a minha amizade, a eubiose não toma partido. A eubiose equilibra. É o grande trabalho que compete a todos aqueles que pertencem a esta instituição e a todos aqueles que buscam ou que esperam um dia fazer parte desta instituição. Não tomar partido, mas sim equilibrar internamente e, a partir daí, equilibrar o mundo. Essa nossa Terra, esse nosso planeta tão sofrido, que se encontra em grande desequilíbrio. Uma análise curiosa é a partir de observações minhas, mas que servem para nos posicionarmos perante essa nossa busca. Há 5 tipos de pessoas que procuram a iniciação e, portanto, procuram a eubiose, no caso. Existe, em primeiro lugar, aquela que é a curiosa. Ela procura para que matar a sua curiosidade. E como todo processo é oculto, exige grande poder de energia mental, raciocínio, usar a mente e não a emoção. E isto não é fácil. Elas desistem. Não, não é isso que eu quero. Não era isso que eu estava procurando. Em segundo lugar, nós temos a pessoa chamada cética. É aquela que duvida de tudo e até do seu ceticismo, né? Fica assim, perdida, chega, vai ver aquilo e tal, mas não acredita em nada daquilo que ouviu ali. Ok, não volta mais. Vai continuar no seu ceticismo pelo mundo, procurando, peregrinando aí, quebrando cabeça aqui, ali, etc. Terceiro, aquela que é indiferente. Ela chega à iniciação ou chega até a eubiose por causa de outros.
Alguém falou, um negócio interessante, vamos lá e tal. Aí ela vai para fazer companhia, etc. Vou ver o que é isso, etc. Mas para ela, tanto faz como tanto fez. Da mesma forma que ela chegou, entrou, ela vai embora. Não há compromisso. O biose não exige que ninguém fique. Chegou, não, tem que ficar. Não pode. Absolutamente. As portas estão abertas para quem queira participar, assim como estão abertas para quem queira ir embora. Não se adaptou, não aceitou, não era isso que buscava, sem problema. Continuaremos a ser amigos. A quarta é a fanática. É o pior tipo de pessoa, que ela continua na iniciação, ela fica ali estudando neobiose durante anos, de onde tira poderosos alimentos para o seu fanatismo, que é a farsa da realidade iniciática. Toma as coisas absolutamente como definitivas, interpreta ao pé da letra, não sabe utilizar aquela famosa frase, buscar debaixo da letra que mata o espírito que vivifica. Nem sempre aquilo que lemos e ouvimos é a verdade absoluta. Temos que buscar algo mais que está por trás. Mas essas pessoas, às vezes, interpretam fanaticamente uma determinada frase, uma determinada palavra e a usa como definição de vida, quando não é assim. Ela faz um mal imenso a ela própria, assim como aqueles que a rodeiam. A quinta é aquela que realmente busca a verdade. É aquela que pode realmente tornar-se iniciada nos mistérios maiores, ligados à evolução da humanidade, e nos mistérios menores, ligados à evolução da humanidade, e dos mistérios maiores, ligados às hierarquias superiores, aqueles seres que estão sempre dando orientação em forma de mestres ocultos, àqueles que buscam essa orientação e que se colocam à disposição em favor do bem comum. Mas há também os chamados tolos. Segundo Lucrécio foi um célebre poeta e filósofo latino do século I a.C. Lucrécio dizia assim: os tolos só apreciam e admiram as ideias ocultas numa linguagem misteriosa. Essa coisa aí que o professor disse, isso é muito simples, eu queria algo assim de mais complicado, uma palavra diferente, alguma coisa que me levasse a... Ou seja, está em busca de mistérios, quando, na verdade, nós não temos que ir em busca dos mistérios, muito pelo contrário, o trabalho da eubiose da iniciação é acabar com os mistérios. O mistério, no caso, é apenas um degrau a ser atingido, a ser superado. E há aqueles que chegam com ideias preconcebidas. Para esses, a necessidade de uma poda psíquica. É a maioria da humanidade. Não é culpa de ninguém dessa ou daquela pessoa que eles já chegam com uma personalidade, com ideias formadas ali, fortíssimas, porque desde criança nós já ouvimos falar através dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, daqueles com quem nós convivemos e respeitamos como pessoas sábias, informações e mais informações que vão se fortalecendo cada vez mais e se tornam verdades absolutas para nós. Assim se formam as grandes religiões, os conceitos de ordem religiosa, esotéricos, filosóficos, etc, etc, etc. São as chamadas ideias pré-concebidas. Essas pessoas que chegam à eubiose com essas ideias pré-concebidas, é normal, todos nós as temos. Mas a eubiose é exatamente aquela ciência, aquela oportunidade que aquela pessoa vai ter de se livrar desses hábitos, dessas incrustações, desses preconceitos. Começa a haver uma poda psíquica e se formar uma nova mentalidade, um novo ser dentro de nós.
São retiradas capas difíceis, duras, que dificultam a ampliação da nossa consciência. Mas, para isso, há técnicas dentro da eubiose que permitem isso. Existem yogas, mentalizações, estudos os mais elevados e transcendentes que vão permitindo o surgimento de uma nova consciência, a diluição dessas incrustações, desses preconceitos. Ah, mas vocês fazem yoga? Sim. Não hatha yoga e ficar ali virando de cabeça para baixo, seja lá o que for. Não é nada disso, não. É o yoga mental, de usar puramente a mente, o intelecto. A Jnana Yoga, como dizia o Buda, para desenvolver a sabedoria, a inteligência. Bhakti Yoga, a yoga do amor, da superação, o amor no sentido transcendente, não de paixão humana, mas o amor transcendental, o puro amor universal, Bhakti. E a Karma Yoga, que é a yoga da ação, aquela que nos ensina a agir, a atuar no mundo usando a Bhakti Yoga e a Karma Yoga, ou seja, usando a inteligência e o amor e a emoção a um só tempo, conscientemente. Essas podas vão ocorrendo gradualmente. Pois bem, as pessoas chegam com a tendência de que na SBE, isso são observações que eu fiz, que não é nenhuma crítica. É natural, estou apenas mostrando como que as coisas ocorrem e pode surgir ter ocorrido com cada um de nós. Chega com a tendência de que na SBE deve-se aplicar os conhecimentos tradicionais do mundo profano, ou até da nossa vida profissional. Chega ali e começa a ouvir, né? Palestras, cursos. Não, mas não, por que não faz assim, assim, assado? Por que não faz de acordo com... A eubiose não veio ao mundo para se adaptar ao mundo. A eubiose veio ao mundo para transformar o mundo. E é isto que se faz. Por isso que as pessoas muitas vezes estranham. Então, é uma coisa muito interessante. Ó. Chegam pessoas dos mais diversas origens, religiosa, esotérica, estudos aí transcendentais de várias escolas que há por aí. Eu separei uns poucos. Pessoas que estudaram na Amorque, Rosa Cruz, por exemplo, e acham que a neubiose tem que implantar os conhecimentos da Rosa Cruz. Tem aqueles que são militares. Biose tem muito militar também. E acham que ali deve se implantar o regime militar. Chegam os católicos de origem católica, como eu, sou de origem católica, acham que ali deve prevalecer as ideias do cristianismo. E os espíritas, que também tem muitos se originaram do espiritismo, que confundem cama-roupas, corpo de desejo, etc. e tal, corpo do mundo puramente astral, com seres da mais alta hierarquia. Chegam operários e querem adotar, na eubiose, uma doutrina proletária. Ou seja, as pessoas sejam com as mais diversas tendências. E é natural. E à medida que vão ouvindo os conhecimentos que a Morque acha que são absolutos, ou que o militar acha que não pode ser mudado, ou que o cristianismo também diz que só ele sabe, ou que os espíritas acham que o verdadeiro mundo é o astral, e que os operários acham que tem que ser comunistas, etc., eles vão vendo que não é bem assim. Que tudo isso existe, mas pode ser visto e utilizado de forma diferente, de forma construtiva, libertadora, transformadora, anunciadora de um novo momento, um novo tempo, uma nova possibilidade, dá uma nova visão das coisas. A iniciação na SBE ela nos conduz a 3 tempos bem distintos.
Isso serve de exemplo para aqueles que se interessarem em frequentar as nossas salas, as nossas aulas como processo de iniciação. Esses tempos distintos eu cataloguei da seguinte forma: são observações que é bom que nós saibamos que existe isto e como nos posicionar perante isso, já que estamos procurando algo de novo. Se a eubiose é uma busca, eu tenho que procurar entender esse meu novo caminho que eu escolhi para trilhar. Então, eu chamei de primeiro tempo. É o tempo do encanto. As pessoas, logo que começam a receber os conhecimentos eubióticos, ou de eubiose, ficam embevecidos com esses conhecimentos. Ao mesmo tempo em que cultiva a ideia de que as pessoas que compõem os quadros da eubiose são absolutamente perfeitas, sábias, verdadeiras, santas e infalíveis. É o momento da transformação. É o primeiro passo em que vai ocorrer em mim uma transformação de uma consciência ou de uma concepção que eu tinha do mundo, passa a ter outro do mundo e de pessoas. É o encanto. Eu agora encontrei aquilo que eu esperava. É isso que eu quero. Não há nada melhor que isto. Cuidado com aquele fanático lá que eu falei lá atrás. Aí vem o segundo tempo. Esse chama o tempo do desencanto. O que quer dizer isso? Com o tempo, as pessoas veem que na SBE, quem frequenta, quem está ali, aqueles membros, etc. e tal, não são exatamente o que pensavam os santos, sábios, perfeitos, absolutamente elevados, transcendentes, superior à humanidade. Não! Nós vemos que são pessoas normais, como quaisquer outras, como nós mesmos. São pessoas que fumam, comem pizza e bebem chopp. Gostam de festa, de futebol, praticam esporte. E nós começamos a julgar as pessoas pela aparência. Quando a aparência é meramente uma roupagem. Devemos julgar as pessoas não pela aparência ou pela sua roupagem, mas pelo seu interior, por aquilo que elas têm para dar, para oferecer. Pois bem, esse momento do desencanto é o mais delicado da nossa iniciação. É chamado de a primeira prova. Todo nosso processo de iniciação é constituído de provas. A todo momento nós somos provados, somos submetidos a continuar ou não, a testes que vão depender de nós. Essa primeira prova ela é decisiva. Se nos deixarmos dominar pelo desencanto, vamos embora. Mas se vencermos a prova, penetraremos no tempo do saber. É a chamada superação. É o momento em que nós devemos parar para pensar. Eu estou aqui frequentando a eubiose por causa de fulano, beltrano e ciclano? Ou pelos ensinamentos que eu estou recebendo? Eu estou na eubiose por causa dessas pessoas cujo comportamento, etc., eu não compactuo ou não aceito, ou pelos ensinamentos do mestre que criou a eubiose, que fundou a eubiose. Se eu estou pelo mestre, eu fico. Se eu estou pelas pessoas, eu vim por elas? Foram elas que me trouxeram? Ou foi o mestre? É o momento da grande decisão. Aí ocorre a superação. Fiquei, continuo, pouco importa se eu gosto ou não de Beltrano ou Ciclano. Eu não estou na eubiose por causa de fulano, Beltrano ou Ciclano. Eu estou pelo mestre. Eu estou pela minha busca e não pela busca deles. Eu estou pelo meu comportamento, meu caráter, e não pelo comportamento e o caráter dessas pessoas.
Infelizmente, no mundo é assim. Somos humanos e, como humanos, temos falhas aparentes, mas não se julga pela aparência. E o terceiro tempo é a chamada realidade, aqueles que ficaram. Passamos a ver as coisas como elas realmente são e não como queríamos que fossem. A nossa vontade é importante, mas eu não posso mudar a eubiose. A biose é que tem que me mudar. Então, vemos as coisas como elas são e não como queríamos que fossem. Passamos a agir sem paixão, usando a razão. Não deixar que a emoção prevaleça sobre a nosso mental, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa razão. A emoção é uma coisa passageira. A razão não, ela permanece. A emoção é moribunda. A razão é vida. E assim nós penetramos na escola, no teatro e no templo da vida. Escola, porque passamos a nos administrar ou adquirir ou interiorizar os conhecimentos que ali são dados. Teatro é a vivenciação no mundo desses mesmos conhecimentos. Viver uma vida eubiótica. Ah, vou chegar na esquina e começo a falar de eubiose. Não é nada disso. Eu vou ter um comportamento de natureza eubiótica. Eu vou desenvolver um caráter de natureza eubiótica. Eu vou ser uma pessoa que está sempre agindo eubioticamente, ou seja, equilibradamente, harmonicamente, modificando pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela sua maneira de ser, aquele ambiente onde ela vive, sem necessidade de dizer eu sou biota, eu sou isso, eu sou aquilo, existe Deus, não existe, nada disso. É uma luz, é uma fagulha que está no mundo, iluminando aquele ambiente onde ela vive. E fazendo isso, ela penetra no templo, que é a interiorização ou a harmonia absoluta com o seu Deus interior. Isso se chama metástase. A pessoa se torna integral. É o momento da compreensão dos dois tempos anteriores. Passamos a viver a vida interna. É o tempo do perdão, da compaixão, da misericórdia e da tolerância. Principalmente da tolerância. O ser humano é intolerante ao máximo. Pois bem, já que se fala em novos tempos e novos rumos, que é a razão de ser da existência da Sociedade Brasileira de Eubiose, anunciar e preparar a humanidade a partir do Brasil para esses novos tempos, para esses novos rumos, nós precisamos saber interpretar esses novos acontecimentos. E essa interpretação não é coisa de palavra cruzada, né? Não é um problema algébrico a ser resolvido, mas é trabalhar a mente num processo de ganho de consciência, atingir um novo patamar de entendimento das coisas. O professor Henrique José de Souza ele escreveu tem um livro importantíssimo que quem tiver a oportunidade de adquirir, existe uma livraria da SBE, que é em São Lourenço, que vende as obras editada pelo professor Henrique. Uma delas se chama Os Mistérios do Sexo. Num determinado capítulo desse livro, ele diz assim: o universo inteiro é um ser vivo, uma verdadeira forma pensamento do Logos. Logos no sentido de divindade, eterno, Deus, princípio das coisas, sol espiritual, que a tudo ilumina e dá vida.
Dentro dela, agem inconscientemente, ou seja, essa forma pensamento do Logos, né? Dentro do é como se fosse Deus pensando, vamos dizer assim. Tudo que ocorre, tudo que acontece é Deus pensando. Vamos usar essa linguagem, mas nós fazemos parte desse pensamento de Deus. Veja que interessante. Mas, no entanto, esse pensamento de Deus é uma ideia que chega ao teu homem, mas que ela é realizada pelo homem. E existe aquela fase, Deus põe e o homem dispõe. Não é Deus que constrói, Deus idealiza. Quem constrói é o humano, é o ser humano, é a humanidade. Como centelha, fagulha, instrumento de Deus que é, como parte de Deus que é, agindo humanamente com todos os defeitos, dificuldades, limitações, mas é a divindade agindo através da humanidade. Com erros ou acertos, tudo isso vai sendo corrigido com o tempo, de alguma forma. Mas a verdade é o seguinte, quando o nosso mestre diz, dentro dessa verdadeira forma de pensamento do Logos, agem inconscientemente na realização de seu plano em todos os setores da natureza, entidades menores, visíveis e invisíveis, entre as quais se encontra o homem, microscópica reprodução do homem cósmico. Já dizia Hermeso Trismegisto, o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Macrocosmo e microcosmo. O homem é um espelho do universo. Continua o professor no livro, com referência ao homem. Dotado de livre-arbítrio e do poder de criar formas, pensamentos, ao pensar, pensou, criou. A mente é um poder criador incrível do ser humano. Pensou, está criado. Passa a existir aí no universo, no que nós chamamos de akasha. Pensamentos que coincidem com outros, que se somam a outros, etc. e tal, que vão formar aí egrégoras, forças mentais poderosíssimas que agem aí de alguma forma, positivamente ou negativamente. Então ele diz, poder de criar formas de pensamento, povoando assim o infinito de entidades vivas. Tem o homem a faculdade de desconferir qualidades e defeitos, perfeições e imperfeições. Mas nunca, aqui vem, nunca o direito de perturbar a marcha progressista da evolução mediante espúrias criações mentais que possam causar infelicidade e sofrimento a qualquer pessoa. Daí se falar de eubiose permanentemente no bom, no bem e no belo. E nunca no mal e no feio. Que nós estamos criando mentalmente aquilo que nós pensamos. E ele continua. Compete ao homem evoluído espiritualmente e moralmente tornar-se um colaborador consciente na realização do grande plano do Supremo Arquiteto. Pode e deve o homem digno de sua tríade superior trabalhar pela fraternidade e a paz mundial. Mas como eu vou trabalhar pela fraternidade e a paz mundial? Aqui no Brasil, aqui nesse cantinho, nós nos encontramos através da força do pensamento. E nós fazemos isso na eubiose diariamente, nos transformando e transformando o mundo e trabalhando pela paz e pela fraternidade mundial. Está aí aquele grande ser ter dito, como eu disse lá no início, antes de sermos irmãos, precisamos ser amigos. Nos entendermos, nos abraçarmos, para depois sermos irmãos. A fraternidade é algo que vai além, ou necessita e exige amizade, existe carinho antes, entendimento. E o mestre continua aqui no seu livro. Por humilde que seja, o homem dispõe da força mágica do pensamento capaz de reerguê-lo de volta ao nirvana, a paz lá dos budistas, né? O céu, etc. O plano divino, e de ajudar seus irmãos a progredirem por esse mesmo e verdadeiro caminho da iniciação. O que recebemos
de graça, temos que passar de graça. O que nos foi dado, temos o dever, o compromisso de dar continuidade e falar aos outros e falar aos demais. Se um dia fomos conduzidos ou somos conduzidos por um ser superior que admitimos e aceitamos como mestre, nada mais natural do que nós arrastemos conosco, ou levemos conosco, ou conduzamos conosco aquelas pessoas que queiram também seguir este caminho. É dever nosso, é obrigação, é compromisso. E aí vem aquela pergunta, mas por que a UBIOS foi fundada no Brasil? Por que foi brasileiro? Bom, todas as grandes teogonias ou filosofias de natureza principalmente oriental falam que a evolução se dá no mundo de forma cíclica. O caminhar cíclico das civilizações, o caminhar cíclico da humanidade, de Oriente para Ocidente, às vezes foi de Ocidente para Oriente, isso aí nós vamos tratar dentro dos estudos mais internos, mas o fato é que há um caminhar de Oriente para Ocidente nesse processo evolucional da humanidade. Em vários ciclos, em vários momentos, ele se fixou em determinados pontos. Egito, Índia, etc., tal, Europa. Hoje, a grande lei que a tudo e a todos rege nesse caminhar cíclico, nesse processo evolucional, está determinado pela essa grande lei que a tudo e a todos rege por força cósmica, natureza, exigência cósmica, que o momento atual de continuidade desse novo ciclo, desse novo momento, desse novo rumo, desse novo mundo, deverá se dar a partir do Brasil. Não foi por acaso que foi descoberta a América e o Brasil. Aqui se prepara, e para isso veio para cá esse ser que se chamou Henrique José de Souza e fundou a Sociedade Brasileira de Biose. Aqui se prepara uma nova civilização, o surgimento, o nascimento de uma nova civilização, de uma nova raça, a civilização do terceiro milênio. O Brasil tem o privilégio de ter sido escolhido, não porque acharam que devia ser, não, isso é por lei, isso é cósmico. O ponto hoje mostra que é aqui. Magnético da Terra mostra que é aqui. Então, aqui se forma essa nova civilização. No Brasil, está acontecendo o maior caldeamento, a maior miscigenação racial que se tem conhecimento na história da humanidade. Todos os povos, todas as raças para aqui emigram e aqui formam um novo ponto desse amálgama, dessa miscigenação, desse caldeamento. Está surgindo uma nova raça, é a chamada sexta raça-mãe e sétima raça-mãe. Nós estamos atualmente na quinta raça-mãe, isso é antropogênese. Não vou falar a respeito porque não há tempo, mas já se sabe que aqui está se formando essa nova raça, é a civilização do terceiro milênio. É para isso que a biose aqui surgiu, é por isso que ela está no Brasil, para falar ao mundo e para falar a essa nova raça, a este novo povo que aqui surge, a essa semente que aqui está brotando. No Brasil se cria uma nova alma, é uma alma universal, porque ela é formada pelas almas de todos os povos. Por isso aqui todos são aceitos e recebidos de braços abertos. É uma alma que fala todas as linguagens. É a civilização do terceiro milênio. A biose procura dar consciência disso àqueles que nasceram aqui. Mas, ao mesmo tempo, isso já se expande pelo mundo. Já estamos em vários países. Assim como no Brasil, em todos os estados. Desde o ano de 1924, já vão para os 100 anos agora, que existe essa sociedade, que existe esse movimento, que existe esse trabalho. E só agora ele começa realmente a ser conhecido através desse processo de divulgação, de universalização da comunicação, que a internet é algo de quinto plano cósmico relacionado ao éter, ao etéreo, e por aí as coisas vão se expandir, e é por aí que a eubiose vai se tornar universal.
está se tornando universal. Mas cabe a nós, no Brasil, a responsabilidade de manter essa chama acesa. E cabe a nós, no Brasil, divulgar isto. E cabe a nós, no Brasil, fazer parte disto. Ah, mas isso é coisa de eubiose, quem fala são vocês. Não, não é não. Quer ver que interessante? Tem um camarada, um etnólogo mexicano, nasceu em 1882, morreu em 1959, se chamou José de Vasconcelos. José de Vasconcelos, estudioso de assuntos transcendentes, etnólogo que era, ele escreveu numa das suas obras o seguinte: é dentre as bacias do Amazonas e do Prata, mexicano, hein? É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será a filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Um outro ser de grande sabedoria espanhol se chamou Dr. Mário Rosso de Luna, cientista e polígrafo espanhol, uma cabeça fantástica. Escreveu inúmeros livros. Quem tem curiosidade pelos conhecimentos de natureza esotérica, principalmente teosóficos, vão ler as obras do Dr. Mário Rosso de Luna. Numa delas, ele diz assim, entre outras coisas, é um parágrafo longo, eu reduzi apenas a isso aqui, ele dizendo, concordando com José de Vasconcelos, ele diz: não resta a menor dúvida de que as bacias do Amazonas e do Prata, outro camarada que viveu em outro tempo, hein? Com o decorrer dos tempos, selarão nas suas ribeiras os destinos do mundo. Entre Amazonas e Prata, só existe o Brasil, né? Está ali a Argentina, o Uruguai, mas com funções não tão importantes quanto cabe ao Brasil, como um país continental que é. Teve um camarada que se chamou Ivan Christian, Yves Christian. Esse Yves Christian, um francês, ele escreveu uma obra muito importante também, muito interessante, foi publicada pela revista Pensamento, não sei se editora, não sei se ainda existe. Essa obra chama Mutação do Mundo. Ele analisou as diversas marchas das civilizações e como elas se situaram no mundo, a influência que cada uma delas teve. Ele chamava de mudança de polo. E ele chegou à conclusão de que o novo polo se situava no Brasil e na região exatamente ali onde se fundou Brasília. Quando ele ficou sabendo da fundação de Brasília e da criação de Brasília, ele fez questão de vir ao Brasil no dia da inauguração. Foi recebido por Juscelino Kubitschek, porque aquilo coincidia com seus cálculos astrológicos, matemáticos, etc, etc, etc. Mostrando que aqui era o novo polo de radiação espiritual para o mundo do surgimento de uma nova civilização, de uma nova mentalidade, de acordo com as exigências do novo ciclo evolucional. Um brasileiro menor de Del Pique escreveu um manifesto Verde Amarelismo, e nesse manifesto ele fala também coisas interessantes a respeito da raça tupi, em relação exatamente com esta miscigenação que deveria acontecer entre as sementes ou raças europeias, raça chamada negra, a raça chamada branca ou vermelha, que um dia se fundiria com a raça autóctone aqui do Brasil, ou os nossos índios, no caso os tupis, para dar formação a uma nova estirpe. E teve um cientista, um geneticista mineiro, um antigo, fiz questão de colher isso, não guardei a data, num jornal de Minas, chamado O Estado de Minas. Ele fala sobre as relações entre as descobertas científicas, o talento e a criatividade. Ele aborda o tema arqueologia genética, e ao ser lhe perguntado se as Américas são geneticamente muito distintas, ele respondeu o seguinte, ele diz assim: as populações da Europa, da África e das Américas vieram a se encontrar justamente nas Américas, alcançando proporções mais uniformes e mistura máxima no Brasil. E ele continua dizendo: temos, assim, a imagem do Brasil como ponto de encontro
das populações que se separaram na diáspora, ou seja, nesse caminhar, pelo mundo, marcha das civilizações que chegaram aqui, por causa dessas contribuições dos ameríndios, no caso aqui do Brasil, os nossos índios, africanos, o negro, e europeus, o povo branco, o Brasil provavelmente tem a maior diversidade genética humana do mundo, o que comprova a teoria da nova raça que aqui se forma. Isso não acontece em tempo de esplendor. Muito pelo contrário, em tempo de dificuldades, de grandes mudanças que a própria transformação do mundo exige. Tem aqui algumas anotações. Os seres humanos querem sentir sem ter sensibilidade, sem ter coração, sem ter amor ao próximo. Querem pensar sem ter pensamento. Querem ser sábios sem ter a sabedoria divina. É o que a gente observa hoje. Há uma inversão do que é o certo, o bom ou errado. Então as pessoas temem, e mesmo a sabedoria celeste, as coisas do céu, não essa sabedoria pregada pelos pastores, os padres, etc, etc, faça assim, assim, assado, que você vai para o céu. Não, não é por aí. Não é ir para o céu. O céu é aqui na terra. Nós não temos que ir para o céu. Nós temos que trazer o céu para a terra. Nós temos que transformar a face da terra num ambiente celestial de amor, de compreensão, de entendimento, de aceitação. E para o céu é fácil, segundo as tradições religiosas. E para o céu basta morrer, né? Mas ninguém quer morrer. Então é aqui. Essa sabedoria que foi dada pelos grandes iluminados, em forma de essência, e não de veneno, como muitos interpretam. Ah, aquilo ali é coisa do diabo, é do demônio, não sei o quê. Não vamos por aí. Tornamos-nos e somos acadêmicos. Nos enchemos de conhecimento. A Mário disse lá no início. E transformamos esse conhecimento em sabedoria. Não é suficiente sabermos muito, conhecermos muito, nos entupirmos de conhecimentos. É preciso transformar esse conhecimento em sabedoria usando a intuição. A internet é a fonte de tudo hoje, né? Tornou-se uma grande enciclopédia da vida. O erudito não passa de um banco de dados, né? A pessoa lê, memoriza todos os livros de uma biblioteca, mas não consegue transformar o conhecimento em sabedoria. Já o gênio, que é aqueles nos quais a biose procura transformar as pessoas em gênio, ele é a verdade, porque é aquele que não precisa buscar fora o que tem a dizer. Ele volta-se para dentro de si e aí encontra a inspiração. É aquele que sabe o que vai buscar num trecho de um livro, o que necessita no momento como citação, documento do que está escrevendo. Já sabe aquilo. Ele não enfeita com aquilo. E nos perdemos entre o que seja mentira e o que seja verdade. Existe uma lei interessante sobre mentira e a verdade. Dizem que, numa determinada época, que a mentira e a verdade andavam pelo mundo e eram muito bem distinguidas pela sua roupagem. Todas as pessoas sabiam o que era mentira pela sua roupa e o que era verdade também pela roupagem que ela usava. E a mentira se sentia naturalmente desprezada, né? E não gostava daquela situação. Então, um dia a verdade estava dormindo, sossegadamente, num determinado lugar, a mentira passa por ali, aproveita aquela oportunidade e diz: é agora. Tirou a sua roupa, jogou ali no chão, e vestiu a roupa da verdade. Tirou a roupa da verdade e vestiu. E saiu pelo mundo afora. A mentira saiu por aí vestida com a roupa da verdade. A verdade acorda e vê ali, sem roupa, mas vê a roupa da mentira ali ao lado. Ela vai pensar: eu vou vestir a roupa da mentira? Não posso. E não vestiu. Então, o que nós temos hoje aí, por aí, é a mentira transvestida de verdade e a verdade
nua e crua, como ninguém acredita nela, as pessoas preferem a mentira, mas que, de fato, pensando que é a verdade. A biose procura exatamente nos livrar deste engodo, falando sobre o bem, falando sobre o mal, sobre a mentira e sobre a verdade. A biose tem uma liturgia própria, nós chamamos de rituais. São praticadas nos 3 templos, assim como nos departamentos com santuários, etc., etc., como toda grande sociedade esotérica, como é a maçonaria, como é a Rosa Cruz e de tantas outras. Tem o rito, os ritos, que complementam os estudos. Então, tem o Templo de São Lourenço, que é a sede da Sociedade Brasileira de Obiose hoje, foi fundada em 1949. Tem um templo lá em Itaparica, na Bahia, na ilha, foi fundado em 1967. E tem um templo lá no Roncador, no Mato Grosso, Nova Chavantina, foi fundado em 1976. E são somente esses 3 templos. Mas por que só esses 3 templos e só nesses 3 lugares? São lugares pré-determinados por lei, pela grande lei, como local de vibrações ou de energias cósmicas que exigem a existência desses 3 templos e a permanência ou visita de pessoas a esses locais. Na biose, nós chamamos que são os 3 templos defensivos da pátria brasileira. Os 3 templos que formam o triângulo mágico defensivo da missão da SBE e da pátria onde se desenvolverá esta raça do poder, esta terceira civilização. Mas isso já é uma outra conversa, falar dos templos, do seu significado e de por que eles existem. Eu agradeço a atenção, mas é o que eu tinha para falar para vocês, a quem considero amigos, e que muito futuramente possamos ser irmãos. Até lá!